Queremos colocar o teu filho, Senhor da glória, aos teus cuidados neste momento, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se utiliza dele uma vez mais, ó Deus querido, nesta casa. Usa a boca do teu servo para falar com a tua noiva, Senhor. A tua noiva está com o coração aberto, ó Deus querido, Deus eterno, ó Deus querido, e voltada para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O saúde da igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu estou muito feliz. Nossa, que felicidade. Estar aqui mais uma vez, rever os irmãos. Essas coisas só o Papai do Céu que proporciona nas nossas vidas. Eu fico até um pouco assim melindrado. Obrigado, meu pastor. Aleluia. O pastor está ótimo. Eu fico até um pouco melindrado porque quando o pastor Paulo de manhã falou assim: olha, tu está aqui, então tu vai ministrar hoje à noite. Mas quando eu cheguei, eu vi a tribuna aqui, o coração até acelerou, porque aqui atrás de mim só tem cospe fogo. E aí fica até difícil pregar com esses homens de Deus aqui atrás de mim. Olha aqui para trás, vejo meu pastor Leonardo, labareda de fogo. Olhei para cá, Wagner, maçarico de Jeová. Prego mais, o que vai sobrar para mim hoje? Meus amados, mas Papai do Céu é muito bom. Aprove a Deus que Ele quis hoje que eu fosse o menor da casa dele. E eu estou como o menor da casa de papai. Te convido por gentileza, abra a tua Bíblia naquele livro. Vamos ver se o pessoal está bom de escola bíblica dominical. Eu vou dizer qual é o livro. A nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica, pois a Bíblia católica tem 73 livros. Cadê o teólogo? O professor está aqui. Não posso errar que o professor está aqui hoje. Diferente da Bíblia católica, a nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia católica tem 7 a mais, porque são os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos. Mas os nossos 66 livros compõem a nossa Bíblia. Desses 66 livros que compõem a nossa Bíblia, 39 compõem o Antigo Testamento, você sabe. 27 compõem o Novo Testamento. Desses 27 que compõem o Novo e desses 39 que compõem o Antigo, eles são divididos em 4 partes. Escute, quantas partes eu disse? 4. Tudo isso para dizer qual é o livro que nós vamos abrir. Amém, meus amados? O Antigo Testamento é dividido em 4 partes. O Novo Testamento também é dividido em 4 partes. O Antigo Testamento, a sua primeira parte, são os livros da lei, escritos por Moisés. São 5 livros apenas. Depois é seguido pelos livros históricos, 12 livros. Continuando, aparecem os livros sapienciais, os livros conhecidos até o livro de Salmos, Provérbios, o livro de Jó. São 5 livros também. Em seguida temos 16 profetas. Porém são os 17 livros proféticos. Por quê, pastor? Porque tem Lamentações de Jeremias. Dá um total de 39 livros. O Novo Testamento não é diferente, porque é dividido também em 4 partes. Iniciando por os 4 evangelhos, seguido por um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. Após ele nós vamos ter as 21 cartas. 13 ali são destinadas ao apóstolo Paulo. Olhando para cá, por gentileza, terminando as cartas, temos um único livro. Esse livro é o único livro profético do Novo Testamento. E eu te convido você a abrir a tua Bíblia neste livro, que é o único livro profético do Novo Testamento. Qual é o livro que eu estou falando? Apocalipse. Livro de Apocalipse. Por gentileza, é o capítulo de número 2. Foi tão fraco. Qual é o livro? Apocalipse. Para morar no céu, qual é o livro? Apocalipse. Oh, glória, aleluia. Livro de Apocalipse, o capítulo é o de número 2. Deixa eu puxar meu óculos, que agora, meu pastor Paulo, que eu fiz 30 anos, a minha visão já foi embora. Livro de Apocalipse, o capítulo de número 2, é um texto bem conhecido de todos. É o versículo de número 10. Livro de Apocalipse, capítulo 2, é o versículo de número 10. Nós costumamos dizer, quando a gente vai esmiuçar, fazer a perícope de algum texto ou de algum versículo, nós costumamos dizer que o versículo é dividido em algumas partes, parte A, parte B. Eu digo que esse versículo de número 10, ele é dividido até na parte C. Então eu quero ler com vocês somente a última parte, quando inicia do último ponto ali, o último ponto continuando. Amém? Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Meu pastor Paulo, sinto muito, mas está difícil a igreja morar no céu, porque nós somos crentes pentecostal. Eu vou te dizer uma segunda vez. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória, se você não está de posse do exemplar da Bíblia Sagrada, diga assim: me espere que eu vou também. Amém? Eu prometo que não vamos demorar. No meu relógio aqui, meu pastor, são 19h25. Até meia-noite, tá bom, meu pastor? Tá bom. Tem gente que já quis botar o pé na porta ali para correr. Eu estou brincando, igreja, vou ser breve. Amém? Livro de Apocalipse, o capítulo é o de número 2, o versículo é o de número 10.
apenas a parte C, que diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olhando para cá, eu vou tirar até meus óculos, porque eu quero falar nos teus olhos. Olha para cá. E eu vou falar como crente pentecostal que nós somos. Porque Deus nos chamou para ser o povo barulhento, o povo que adora, o povo que glorifica, que exalta o nome dele. E o povo pentecostal, de fato, ele é um povo que não fica parado. Olhando nos teus olhos, eu te digo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E se você crê, senta glorificando, aplaudindo e exaltando o nome dele. Olhando para cá, por gentileza. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito toda a sua totalidade, 99,99% no hebraico. Alguns versículos são citados no aramaico, pouquíssimos. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E a palavra Apocalipse, no seu original, a pronúncia é Apocalipsis. E significa revelação. Isso é tão verdade que no capítulo 1, versículo 1, João já começa escrevendo revelação de Jesus Cristo. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse na íntegra, nós vamos entender e aprender, compreender que o livro de Apocalipse ele pode ser resumido em 3 verbos. Quais são eles, pastor? O primeiro verbo, repreender, olhando para cá. O segundo verbo, fortalecer. O terceiro verbo, revelar. Pastor, repreender por quê? Por que repreender é o primeiro verbo? Porque quando nós lemos os capítulos 1, 2 e 3, Jesus se manifesta a João. E ele vai dizer para João escrever 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E o intuito dessas cartas é repreender. Somente 2, Esmirna e Filadélfia, não vão receber a sua repreensão. Olhando para cá, mas tem um segundo verbo. O segundo verbo é fortalecer. Porque o livro nos mostra um povo fiel a Deus, que passa por dificuldades, tribulações. Olha para cá. E Deus já me trouxe para dizer uma primeira verdade logo nessa introdução para você. E qual é a verdade, pastor? Que existe um evangelho que é mentiroso. Existe uma teologia que é mentirosa. E essa teologia vai dizer que a partir do momento que eu e você recebemos Cristo, nosso Senhor e único Salvador nas nossas vidas, não teremos mais problemas e dificuldades. Olha para cá, é mentira. É mentira. De Gênesis a Apocalipse, todos os homens de Deus tiveram seus embates, momentos de lutas, tribulações e dificuldades. Todos eles, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles tiveram seus momentos difíceis. Os juízes, Gideão, Jefité, todos eles, olha para cá. Os profetas tiveram seus momentos difíceis. Os discípulos tiveram seus momentos difíceis. Jesus no Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele foi tomado por uma aflição tão grande que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E você acha que comigo e com você seria diferente? Olha pra cá. Não é por conta do momento, não é por conta da dificuldade. Talvez tu encerrou 2025 querendo que ele fosse de uma maneira tão grandiosa na tua vida, mas não foi. Já está iniciando 2026 e está tudo difícil. Olha pra cá. Não é por conta da minha dificuldade ou do teu problema que muitas vezes nós venhamos passar que ele deixou de ser soberano. Uma das coisas que o livro mostra é no capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai dizer que ele é um Deus, que o seu trono está nos céus. Ou seja, ele é um Deus que reina, é um Deus majestoso, é um Deus glorioso. E não importa qual seja o momento, ele continua sendo o governante da minha vida e da tua vida. Mas isso é tão verdade, mas tão verdade, que o salmista no
6, verso 1. Ele vai dizer: ele reina, se veste de majestade. Mas é tão lindo, porque 3 dos 4 profetas maiores, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, 3 deles, Ezequiel, Daniel e Isaías, vão falar da majestade desse Deus. Sabe o que eu estou falando para você logo nessa introdução? É sobre problemas, é dificuldades. 2026 pode ser bom, pode, mas pode ser um ano também difícil, como foi 2025 para muita gente. Mas Ele nunca vai deixar de reinar na tua vida. Ele nunca vai deixar de ser aquele Deus soberano e majestoso. Olha para cá. Na visão de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 26 do seu livro, Ezequiel vai ter uma visão. Que visão é essa, pastor? De anjos querubins. É interessante que Ezequiel vai ter a visão do firmamento. E quando ele vê o firmamento, além do firmamento, ele começa a ver algo diferente. O que ele vê, pastor? A Bíblia vai dizer que no versículo 26 do primeiro capítulo de Ezequiel, ele vai ter uma visão de algo semelhante a um trono. E ele continua com a sua visão, mas ele vai ver algo que é semelhante a um homem que está sentado sobre este trono. Aleluia. Só que Daniel vai mais além. Ele vai mais além, Daniel, mais além de papai. No capítulo 7, versículo 9, Daniel vai ter uma visão, no capítulo 7, de 4 animais. Nós sabemos a história, é escatológica esse capítulo. Por quê? Porque os 4 animais, vou dizer o primeiro é um leão com asas. Simboliza quem, pastor? Simboliza a Babilônia, que vai conquistando os povos com rapidez. A segunda visão, porque vai ser o segundo animal. Qual é o segundo animal, pastor? É um urso com 3 costelas na boca. E esse urso é quem, pastor? É o Império Medo-Persa. E as 3 costelas na sua boca simbolizam as suas 3 maiores conquistas. Conquista da Lídia, da Babilônia e do Egito. Olha para cá. Mas ele vai ter a terceira visão do terceiro animal. E o terceiro animal é um leopardo com 4 asas. Simboliza o Império Grego. Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia vem conquistando tudo numa rapidez muito grande. Olha para cá. Mas tem o 4º animal que Daniel vai ver. Esse animal é feroz, seus dentes são de ferro, ele não consegue nem quase descrevê-lo. Simboliza o Império Romano. Mas no versículo 9 do capítulo 7, a visão começa a mudar, porque ele vai ver o ancião de dias. É lindo, porque ele vai dizer: os seus cabelos são brancos como a neve, as suas vestes puras como a lã. Olha pra cá. Mas ele está sentado num trono, e esse trono não é um trono qualquer, é um trono de chamas de fogo. Eu estou falando para você da majestade desse Deus maravilhoso. Mas quando chega em Isaías, o reino é dividido. Em 930, por conta de Roboão, em 930 o reino vai ser dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Vocês sabem a história. Reino do Norte vai ser conhecido como Samaria, capital. Vai ser conhecido como Israel, capital Samaria. Reino do Sul nós conhecemos Judá, capital Jerusalém. O Reino do Norte vai ser o primeiro a se corromper com Jeroboão. Sabemos da história. 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Dan ficava no extremo norte, Betel ficava no extremo sul. Ele vai colocar os 2 bezerros de ouro. Ali vai iniciar a primeira idolatria no meio do povo de Israel. Mas o Roboão também não vai ser diferente no Reino do Sul. Vai cometer idolatria também. Olha para cá. A Bíblia vai dizer, e no capítulo 6 do profeta Isaías, ele vai dar todo o seu potencial nessa visão. Por quê? Porque ele vai enxergar a majestade e a santidade de um Deus. Olha para cá. Não importa qual seja o momento, não importa como entramos em 2026, não importa se talvez esteja indo de mal a pior, aleluia. Não foi o que você planejou, parece que está fora do teu controle, mas olha para cá. Isaías vai ter uma visão e ele vai dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth. Aleluia. Eu não sei se tu entendeu. O problema pode ser gigantesco, mas existe um Deus no céu, majestoso, glorioso, que te contempla. Ele te conhece. O cumprimento da promessa em 2026 vai acontecer. E se você crê, aplaude Deus. Aleluia. Tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, estava exilado numa ilha no mar Egeu, uma ilha rochosa. O nome da ilha? A ilha de Patmos. No versículo 9 a gente vai entender por que João foi parar na ilha de Patmos. Por conta da palavra de Deus e do testemunho de Cristo Jesus. Eu vou repetir. João, no versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ele revela porque estava na ilha de Patmos. Por conta da palavra de Deus e do testemunho de Cristo Jesus. Olha para cá. Quem te falou que quando você estiver orando, jejuando, lendo a palavra, louvando a Deus, as intempéries não vão chegar? Quem te falou isso? João foi parar na ilha de Patmos por conta da palavra de Deus e do testemunho de Cristo Jesus. Olha para cá. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer os sentimentos que João teve na ilha de Patmos. Não precisa nem dizer. Por quê, pastor? Porque João estava exilado. Os seus irmãos discípulos já não existiam mais. Em Atos capítulo 7, o primeiro mártir, Estevão, apedrejado até a morte. Em Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Tiago foi morto a fio de espada. Os discípulos, um a um, foram assassinados. O interessante dessa história, que não aparece na Bíblia, mas vai dizer que Pedro, diante da sua morte, diante dos seus algozes, quando ele olhou a sua cruz, ele disse: não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Os seus algozes olharam para Pedro e disseram: você não é digno de morrer como teu mestre? Crucifica-o de cabeça para baixo. André é crucificado em X. Bartolomeu, Tomé e outros foram transpassados por lança. Outros foram apedrejados, depois decapitados. Esse foi o fim dos discípulos. E João agora só na ilha de Patmos. Olha para cá. Você acha que João, nesse momento que estava na ilha de Patmos, sem os discípulos, você acha que João se sentiu sozinho? Olha para cá. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus vai chamar João e seu irmão Tiago. Eles eram filhos de Zebedeu, vão deixar as redes e vão seguir Jesus para serem pescadores de homens. Não tinha mais família então João, porque deixou pai, deixou mãe para seguir Jesus. Não tinha os discípulos, não tinha família. E onde estava Jesus? Jesus já tinha ascendido aos céus. O que estava acontecendo com João? Estava só. Olha para cá. Tem gente aqui, quando está com os amigos é uma alegria, mas quando chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, chora como criança, porque sente um vazio. Olha para cá. Tem gente aqui que é tomado por um sentimento de ansiedade, muitas vezes, que arde, que queima dentro da pessoa. E muitas vezes a pessoa pergunta para Jesus: Jesus, aonde tu estás? Por que tem que ser assim? Por que dói? Por que a alma geme? Olha para cá. E nos achamos tão sozinhos.
pastor Paulo, que João, no seu momento de aflição, onde estava sozinho na ilha de Patmos, sem a sua família, sem os discípulos e sem Jesus. Você acha que João não fez essas perguntas? Mas em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Esther, ele é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Em Deuteronômio 32, verso 4, ele é a rocha, obra perfeita. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele é o menino que vai nascer do fruto da mulher, ele é fruto da mulher, e ele será chamado de Emanuel. Mas em Isaías 9, capítulo 6, vai mais além Isaías, porque Isaías vai dizer: ele é o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será nos teus tempos de guerra. Lembre-se disso, é nos teus tempos de guerra, porque ele vai dizer: ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Nos teus tempos de guerra, ele é príncipe da paz, ele é príncipe da paz. Mas de manhã nós estudamos no Evangelho de João aqui, que no capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele, aleluia. Isso é tão verdade que no versículo 29, João Batista vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas é tão lindo quando se fala sobre ele, que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente, amém, aleluia. Olha para cá, Paulo poderia ter escrito qualquer coisa Paulo poderia ter escrito, mas isso ele não deveria ter escrito, porque ele estava preso quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses. No capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo começa a dizer: ele foi obediente até a morte de cruz, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia. E todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobra diante deste nome, aleluia. E toda língua confessa que ele é o Senhor, aleluia. Mas eu estava falando sobre João, com sentimento de solidão, e é onde eu e você muitas vezes também passamos. Quando chega uma dificuldade, um problema tão grande, e perguntamos: Jesus, aonde tu estás? E aí esse Jesus, no momento de maior dificuldade de João, ele se chega, capítulo 1, versículo 8, ele diz: ei João, você não está só, porque eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. João, não tem problema, eu sou João, o Todo-Poderoso, aleluia, glória, santo é o teu nome. Olha para cá. Mas nós lemos um versículo, o versículo fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu pastor Paulo, nesses últimos 40 dias, o Papai do Céu me deu o privilégio de ganhar 4 almas, em lugares diferentes. Ganhei uma alma no interior, no trabalho missionário. Ganhei uma alma num bairro de Belém, em outro bairro, mas no outro bairro. Mas teve uma alma que foi diferente. Olha para cá, igreja. João estava preso e Jesus foi lá. Eu trabalho numa unidade há 3 anos, lá em Belém, e eu sou responsável pela carceragem. Todos os presos da marinha que cometem algum delito, eles vão para a minha unidade. E quem é que recebe? Coloca eles dentro da cela do presídio? Pastor François. Eles têm direito à assistência religiosa. Só que eu não ligo para o capelão. Por quê? Porque eu tenho um curso de capelania, e eu vou lá e eu faço às vezes no capelão. Quando o detento chega lá, a primeira coisa que eu faço é pegar uma Bíblia e já
levo na cela. Disse, Vaso, tu vai ter um tempo aí. Toma para você, varão. Toma para você, varão. Olha para cá. Mês passado chegaram 3 jovens. Cometeram um delito. O que cometeu o delito maior iria ficar 10 dias. Os outros ficaram 5 dias. Escute. Quando eles chegaram no primeiro dia, eu fui receber. Eu que recebi. Coloquei eles dentro do bairel. Chamamos de bairel a cela. Colocamos eles dentro do bairel. E no primeiro dia eu me apaixonei por aqueles 3 jovens. Porque tem a idade do meu filho mais novo. E quando eu olhei para eles, eu olhei meu filho que estava ali. E eu disse para eles quando eles entraram, olha, tudo tem um propósito de Deus. Olha para cá. Eu não sei qual é o momento. Tem gente que já está entendendo. Eu não sei qual é o momento. Mas tudo tem um propósito de Deus. A lágrima pode descer, a alma pode gemer. O coração pode queimar. Mas tudo tem um propósito de Deus. Todos os dias eu ia visitar esses jovens. O que ficou 10 dias, no quinto dia quando ele ficou só, disse assim, não vou deixar de te visitar. Ele disse, você vem mesmo, sargento? Eu falei, eu vou te visitar, Vaso, pode ficar tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 10º dia, quando ele ia embora, eu fui lá me despedir dele. E quando eu cheguei, ele falou assim, escute, sargento, por que o senhor, durante esses 10 dias, o senhor veio me visitar? O senhor não me conhece? O senhor nunca me viu? Por que o senhor veio me visitar todos esses dias? Eu disse a ele, é porque eu sou servo de Jesus. E eu procuro imitá-lo. Ele disse, é só por isso? Eu falei, tem muito mais. Eu falei, tu conhece a Bíblia? Ele disse, conheço. Conhece mesmo? Tu já ouviu falar um evangelho chamado Evangelho de Mateus? Ele disse, já. Capítulo 25, ele, aí eu sou quer demais, gente. Eu disse assim, versículo 35. Ele disse, o que tem lá? Eu falei, tudo tem um propósito. Mas o que eu vou te dizer, você guarda no teu coração. Ele disse, o que está escrito lá? Está escrito assim, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e me vestistes. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava enfermo e foste me ver. Estava preso e foste me visitar. Aquele jovem começou a chorar na hora, meu pastor, quando eu disse isso a ele. Eu disse assim, olha, Vaso, por mais que você esteja dentro desse presídio, dentro desta cela, Jesus nunca deixou de te amar. Não importa o momento, não importa a luta, não importa a dificuldade. O que importa é que existe um Jesus, que Ele não esqueceu de você. Ele saiu depois de 10 dias. Ele me ligou. Disse assim, pastor, lembra de mim? Eu falei, quem é? É o Beckman. Eu falei, Vaso, que maravilha. Só queria avisar o senhor que hoje eu passei pelas águas. Sabe o que eu quero dizer para você? É que eu falei que em Isaías 7,14 ele é o Emanuel. Mas em Mateus capítulo 28, o último capítulo de Mateus, versículo 20, a parte B, não importa o momento, não importa a dificuldade, o que importa é que ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo. O texto que nós lemos da igreja de Esmirna, e vai dizer assim no versículo 7, se não me falha a memória: Esmirna, eu sei que tu passa por tribulações, és pobre, abre parente, é muito rica. Eu vou repetir. Esmirna, eu sei que tu passa por tribulações, és pobre, abre parênteses, és muito rica. É isso mesmo, professor? Está lá no texto. E está lá, és muito rica. E eu fiquei com isso na cabeça. Como pode Jesus dizer que a igreja ao mesmo tempo ela é pobre, abre parênteses, mas é rica?
ficou encucado na minha cabeça, igreja. Eu falei, o que é que Jesus quer dizer? Eu fui começar a meditar. Eu falei, o Espírito Santo me revela isso, o que é isso? E o Espírito Santo me fez entender na pele, meu pastor. Campo missionário. No último dia, indo embora para casa, uma irmã pediu oração, uma irmã que estava paralítica. E papai do céu tocou na coluna dela, ela começou a andar. E ela queria ser grata, ela disse assim, pastor, antes do senhor ir embora, passe lá em casa para o senhor fazer uma oração ainda, que eu quero ser grata a Deus. Vai lá em casa, ainda leva um cacho de banana. Eu falei, irmão, eu já ia. Agora pelo cacho de banana eu vou mais ainda, irmão. E eu fui. Chegamos lá de manhã, porque lá é missão mesmo, pastor. Vamos lá. Meu amado pastor, estávamos lá orando, conversando sobre Deus. Eis que surge uma moto ao longe. Deixa eu dizer para você, igreja, pode ser pobre parente, mas tu és muito rico, igreja. Você não imagina a riqueza que tem sobre a tua vida. Eu vou te dizer qual é. Estava no campo missionário orando com a irmã, junto com alguns irmãos. De longe veio uma motinha. Um homem para de longe. A irmã disse assim, olha pastor, esse homem que vem na moto é um homem que vem de rede. Ele era da Paraíba. Eu falei, da Paraíba? Vem vender rede aqui. Ela disse, aqui pastor, no interior, no meio da selva, vem vender rede aqui. Ela veio nessa motinha ele anda tudo aqui, pastor. De longe, quando ele parou, longe, veio uns 200 metros que ele estava de mim. Ele parou com a motinha, desceu da moto, levantou o braço e gritou, ô pastor, eu tenho uma rede para o senhor. Eu falei assim, de onde esse homem me conhece? Eu perguntei a moça, de onde esse homem me conhece? És pobre, mas é muito rico. Quando ele chegou perto, ele já chegou chorando. Eu disse que todo mundo ficou encabulado. Os irmãos que estavam comigo disseram assim, você conhece o pastor? Ele disse, eu nunca vi. Eu falei assim, ué, Valão, como é que você sabe que eu sou pastor? Porque quando eu desci da moto ao longe, eu vi uma luz tão grande sobre a sua vida. Olha pra cá, sabe o que é isso? É o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do 17. João vai dizer assim, o mundo, tu é pobre, mas ele é muito rica. Aí Jesus vai dizer, João, capítulo 14, 17, o mundo não pode recebê-lo, aleluia, porque não conhece e nem o vê. Mas vós, cadê? Em vós é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É a maior riqueza que nós temos, é a maior riqueza que nós temos. Olha pra cá, já vou encerrar. Mas o texto diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo vai escrever a sua última carta. Eu estou com medo aqui que o professor está ali, não posso errar, meus irmãos. Estou com medo, o Luiz está aí só de olhinho. Nós vamos escrever uma carta, Paulo escreveu a carta, a sua última carta, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Paulo estava preso. E nós sabemos que a história vai dizer, muita gente diz que não é, mas a história vai dizer que houve um incêndio em Roma. Os culpados, o povo judeu. Nero vai culpar os judeus. Muitos vão serem presos. E Paulo em 67 depois de Cristo. A Bíblia diz, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Paulo estava preso. Os anais vão dizer que Paulo foi decapitado a mão de Nero. E diz que foi decapitado por um gladil romano. Pastor, o que é um gladil romano? Como Paulo tinha duas nacionalidades, ele era judeu e romano. Então os romanos não podiam morrer crucificados. A sua sentença de crucificação não valia para os romanos. Mas todo cidadão romano, se fosse condenado à morte, morria com um gladil romano. E o que era o gladil romano? Era uma espada de 50 a 60 centímetros, de 2 gumes, ou seja, amolada dos dois lados. E Paulo foi decapitado. O que Paulo escreveu a Timóteo, na sua última carta, no capítulo 4, ele não deveria ter escrito. Por quê, pastor? Porque Paulo não teria mais cabeça. Paulo não ia ter mais cabeça. E Paulo escreveu: ei Timóteo, eu estou só. A minha vida, Timóteo, está sendo entregue por aspersão de sacrifício, Timóteo. Mas no capítulo 7, Paulo escreve: mas Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No versículo 8, Paulo vai dizer: Timóteo, mas desde agora, Timóteo,
me está preparada a coroa da justiça, a qual o justo juiz, naquele grande dia, me dará. Mas Paulo falava de uma coroa de justiça. Jesus, em Apocalipse capítulo 2, vai falar de uma coroa de vida. Oh, glória! O ano de 2025 começou tão difícil para mim e para minha esposa, mais para minha esposa. Por quê? No dia 30, se aproximando do dia 31 de 2024, da virada de ano, Deus jovens, o sobrinho de minha esposa morreu num acidente trágico, fatal. Estou encerrando. Ele montou numa moto, perdeu o controle, se chocou contra uma árvore e morreu. 27 anos. Eu estava passando uns dias na casa da minha mãe. Quando soubemos da notícia, fomos ao IML. Ajudamos a família no que podíamos ajudar. E fomos para o velório. Como pastor, de todos os ofícios que nós fazemos, ir em aniversário, orar pelo aniversariante é maravilhoso. Fazer casamentos é maravilhoso. Que coisa boa. Batismo, nossa, que coisa boa. Você mergulhar numa pessoa e sair dali, emergir das águas uma nova criatura, que coisa linda. Mas se tem algo que machuca o coração de pastor quando vai fazer, é funeral. Temos que fazer porque faz parte do ofício do pastor. E uma das coisas que eu mais fiz em minha vida, em 8 anos de pastor, foi funeral. Fiz um agora em outubro de uma irmã que me presenteou com a bateria do ponto de pregação lá de casa. Morreu sentada na sua cama, infartou, 50 anos. Olha pra cá. Mas no dia 30 eu fiz o culto fúnebre do sobrinho da minha esposa, um jovem de 27 anos. Estive lá. Diga para que papai me dê essas palavras certas. Eu estou chegando em coroa. Eu estou chegando em coroa. Porque hoje tem coroa para você. Quando eu terminei de ministrar no velório, o irmão da minha esposa, que era o pai do jovem, me abraçou chorando e disse: meu cunhado, pastor, muito obrigado pelas palavras. No dia 31, o jovem foi sepultado. Dia 1, 2, no dia 3. Aquele que me abraçou, que me agradeceu, não resistiu à dor de perder o único filho. Infartou na porta de casa. Olha pra cá. No mesmo lugar que eu fiz o funeral do jovem, eu estava lá fazendo o funeral de um homem que há 4 dias eu abracei e me agradeceu por ter dado as palavras no velório do filho. Olha pra cá. Minha esposa agora disse que a vida é como se fosse um orvalho. Aparece e desvanece. A vida é um sopro. O pastor está dizendo que eu vou morrer? Não. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Já desse Daniel corria. Ele não está casando agora. Olha pra cá. O pai e o filho foram sepultados um do ladinho do outro. Cada um recebeu uma coroa de flores. As coroas eram lindas, porque tinham flores diversas: rosas, margaridas, petúnias, ramos. No segundo dia, as flores murcham. No terceiro dia, os ramos também vão embora. Semanas, meses, aquela coroa de flores não existe mais. Mas olha pra cá, existe uma coroa. Existe uma coroa que a mão do homem não faz. Nenhuma joia dessa terra, valor, o dinheiro pode comprar essa coroa. Olha pra cá. Antes do incêndio que teve lá no Museu Imperial, eu fui lá ver a coroa de Dom João. Que coroa linda, o preço inestimável, tantas pedras preciosas. Fui na casa de Dom Pedro II, lá em Petrópolis. Que coroa linda também, um valor inestimável. Eu fiquei impactado e fiquei curioso para saber qual a coroa mais valiosa dessa terra. Meu Deus.
eu comecei a pesquisar na internet qual era a coroa mais valiosa. Escute, eu estou encerrando. Eu comecei a procurar na internet. E hoje em dia, toda coisa que a gente quer saber, a gente vai logo no chat GPT. E eu fui no chat e botei: qual a coroa mais preciosa, mais valiosa dessa terra? E nesse dia o chat, eu acho que ele estava na unção, porque ele me respondeu logo de primeira. Ele disse assim: a coroa mais valiosa não é a coroa de diamantes, nem a coroa de ouro, quanto mais a coroa de prata feita por mãos humanas, mas a coroa que tem o maior valor dessa terra é a coroa de espinhos colocada sobre a cabeça de Jesus Cristo de Nazaré. Aí você se pergunta: mas era só de espinhos? Se Jesus não quisesse, nenhum homem, nenhum soldado, ninguém, Império Romano, nenhum império teria colocado essa coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Quando Jesus foi preso, Pedro vai puxar a sua espada, cortar a orelha de Malco, e Jesus manda em banha: Pedro, tua espada de volta. Eu poderia orar ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjo, Pedro. Pastor, e por que Jesus deixou? Jesus deixou ele colocar a coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Ele se deixou colocar a coroa de espinhos sobre a cabeça dele, para dizer em Apocalipse 2:10, cadê isso? Eu deixei a coroa de espinhos sobre a minha cabeça, fui fiel ao Pai até a morte de cruz. Mas eu digo para cada nessa noite: ser